Números 9. A celebração da Páscoa e a nuvem sobre o tabernáculo. Este capítulo relata a instrução de Deus para que os israelitas celebrem a Páscoa no deserto, um ano após sua saída do Egito. Também descreve como a presença do Senhor guiava o povo, manifestando-se como uma nuvem sobre o tabernáculo, que indicava quando eles deveriam partir ou acampar. E o Senhor falou a Moisés no deserto de Sinai, no primeiro mês do segundo ano depois que saíram da terra do Egito, dizendo que os filhos de Israel celebrem a Páscoa no tempo determinado. No 14º dia deste mês, ao crepúsculo, a celebrareis no tempo determinado, segundo todos os seus estatutos e segundo todas as suas ordenanças a celebrareis. E Moisés falou aos filhos de Israel para que celebrassem a Páscoa. E eles celebraram a Páscoa no 14º dia do primeiro mês, ao crepúsculo, no deserto de Sinai, conforme tudo o que o Senhor ordenou a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel. E aconteceu que alguns homens, estando impuros pelo contato com o cadáver, não podiam celebrar a Páscoa naquele dia, e chegaram diante de Moisés e de Arão naquele mesmo dia. E aqueles homens disseram-lhe: estamos impuros por causa de um cadáver, porque seríamos impedidos de oferecer a oferta do Senhor a seu tempo, no meio dos filhos de Israel. E Moisés disse-lhes: esperai e ouvirei o que o Senhor há de ordenar acerca de vós. Então o Senhor falou a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, dizendo: se algum de vós ou dos vossos descendentes estiver impuro por causa de um cadáver, ou estiver de viagem longe, ainda assim celebrará a Páscoa ao Senhor. No segundo mês, no 14º dia, ao crepúsculo, a celebrarão, com pão sem fermento e ervas amargas a comerão. Dela não deixarão nada até pela manhã, nem quebrarão osso algum, conforme todos os estatutos da Páscoa a celebrarão. Mas o homem que estiver limpo, e não estiver em viagem, e deixar de celebrar a Páscoa, tal alma será eliminada do meio do seu povo, porquanto não ofereceu a oferta do Senhor a seu tempo determinado, tal homem levará o seu pecado. E se um estrangeiro peregrinar entre vós e celebrar a Páscoa ao Senhor, segundo o estatuto da Páscoa, e segundo a sua ordenança, assim o fará, um só estatuto haverá, tanto para vós como para o estrangeiro que peregrinar entre vós. E no dia em que o tabernáculo foi erguido, a nuvem cobriu o tabernáculo, a tenda do testemunho, e à tarde, havia sobre o tabernáculo como uma aparência de fogo até pela manhã. Assim era continuamente, a nuvem o cobria de dia, e a aparência de fogo à noite. E sempre que a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel partiam, e no lugar onde a nuvem parava, ali os filhos de Israel acampavam. Ao mandado do Senhor os filhos de Israel partiam, e ao mandado do Senhor acampavam, todo o tempo em que a nuvem estava sobre o tabernáculo, permaneciam acampados. E quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel guardavam a ordem do Senhor, e não partiam. E quando a nuvem estava poucos dias sobre o tabernáculo, ao mandado do Senhor permaneciam acampados, e ao mandado do Senhor partiam. E quando a nuvem ficava desde a tarde até a manhã, e a nuvem se levantava pela manhã, então partiam, quer de dia, quer de noite, quando a nuvem se levantava, partiam. Se a nuvem parava 2 dias, ou um mês, ou um ano, enquanto estava sobre o tabernáculo, os filhos de Israel permaneciam acampados, e não partiam, mas, quando ela se levantava, então partiam. Ao mandado do Senhor acampavam, e ao mandado do Senhor partiam, guardavam a ordem do Senhor segundo o mandado do Senhor por intermédio de Moisés. Este foi o fim deste capítulo. Que Deus seja louvado. Se inscreva no nosso canal para não perder nenhum vídeo. Curta e compartilhe com seus amigos. Comente em que cidade você está. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Uma boa continuação.